Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática para Iniciantes. Eu sou a Simone, essa é a playlist de limite e continuidade. E no vídeo de hoje nós vamos resolver o seguinte problema. Verifique se as funções abaixo são contínuas em todo o conjunto dos reais. Então, na letra A, nós temos a função f de x igual a x ao quadrado menos 1, quando x é menor que 2. E x mais 1 para x maior ou igual a 2. E na letra B, a única diferença é na parte de x maior ou igual a 2, que a função é x mais 2, diferente daqui, que é x mais 1, tá? Essa diferença aqui eu destaquei em rosa. Bom, a primeira observação que a gente tem que fazer é que o domínio dessas duas funções é todo o conjunto dos reais, tá? Reparem que aqui está definido para x menor que 2 e x maior ou igual a 2. Então, isso pega todo o conjunto dos números reais. Então, gente, a questão agora é determinar se essa função da letra A e a função da letra B, se elas são contínuas em todo o conjunto dos reais ou se há, em algum momento, alguma descontinuidade. Então, vamos analisar aqui a função da letra A. Na letra A, eu tenho x menor que 2. Nesse intervalo, a função é x ao quadrado menos 1, que a gente sabe que é contínua em todo lado, tá? E no intervalo x maior que 2, nós vamos retirar o x igual a 2 dessa análise. A função aqui é x mais 1 e a gente sabe que x mais 1 é contínua em todo lado, tá? Então, a grande questão é a gente verificar se a função é contínua em x igual a 2, que é justamente o lugar onde há uma quebra na definição da função f de x, tá? Então, é preciso ter muito cuidado nessa hora, quando vamos analisar a continuidade da função e olhamos aqui apenas para as partes em que ela é contínua. E aí, queremos já concluir daí que ela vai ser contínua em todo lado. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, porque temos que analisar o que acontece no ponto x igual a 2, aqui precisamente onde há uma quebra na definição da função, tá? Então, é preciso ter sempre cuidado quando a gente tem uma função que é definida assim por partes, tá? Então, vamos analisar agora se a função é contínua em x igual a 2. Então, vamos lembrar qual é a definição de continuidade. Então, f é contínua em x igual a 2, se e só se o limite da função f quando x tende a 2 é f de 2. Ora, mas quem é f de 2? Vamos analisar aqui. X igual a 2 está nesse intervalo aqui. Então, para eu calcular f de 2, basta substituir x por 2 aqui. Então, f de 2 é 3. Tá? Aí, você quer calcular esse limite e verificar se esse limite é igual a 3. Bom, então, o que você vai fazer? Você vai fazer o limite quando x tende a 2 pela direita e pela esquerda. Quando você faz o limite quando x tende a 2 pela direita, você está aqui nesse intervalo aqui, a função é x mais 2, e você já sabe que o limite, como a função aqui é contínua, vai ser f de 2, que é 3, tá? Nós vamos já fazer a conta. Vamos primeiro só analisar o que está acontecendo. Quando você faz o limite, quando x tende a 2 pela esquerda, aí você não sabe, você precisa fazer essa conta, tá? E aí, x ao quadrado menos 1 também é uma função contínua, e você simplesmente substitui x por 2, vai ficar 4, 2 ao quadrado é 4, menos 1, 3, que é exatamente a minha f de 2. E aí, você conclui que a função é contínua, ok? Em x igual a 2. Então, vamos fazer isso passo a passo, tá? Então, limite, quando x tende a 2 pela direita da minha função, é o limite da função, que no caso aqui, quando x tende a 2 pela direita, eu estou aqui nesse intervalo, que é x mais 1. X tendendo a 2 pela direita. Isso dá, portanto, 3, que é f de 2. O mesmo acontece quando a gente calcula o limite da função f de x, quando x tende a 2 pela esquerda.
Isso é o limite, quando x tende a 2 pela esquerda. Qual é a função agora? É x ao quadrado menos 1. Então, x ao quadrado menos 1, e isso, portanto, é 2 ao quadrado menos 1, que é 4 menos 1, que é 3, tá? E 3 é minha f de 2. Logo, os limites laterais deram iguais, tá? E iguais a f de 2, logo, f é contínua em x igual a 2. Ok? Agora, na letra B, será que nós vamos ter também continuidade da minha função f em x igual a 2? Então, vamos fazer o limite. Limite da função f de x, quando x tende a 2 pela esquerda, a gente já viu que dá 3, tá certo? Porque é a função x ao quadrado menos 1, quando eu substituo x por 2, dá 4 menos 1, que dá 3. Ok. E qual é o limite da função f de x quando x tende a 2 pela direita? Isso é o limite quando x tende a 2 pela direita. Agora, a função, ela é diferente. Repara que tem essa parte rosa aqui, que é diferente dessa parte aqui. Então, agora é x mais 2. X mais 2. Quando x tende a 2 pela direita, isso dá 4. Que é diferente de 3, que é exatamente o meu f de 2, tá ok? Então, o limite da minha função f de x quando x tende a 2 não existe. Aplica, não existe limite da função f de x quando x tende a 2, porque os limites laterais deram diferentes, tá? Ou seja, f não é contínua em x igual a 2. Ok? Então, reparem mais uma vez. Nós temos duas funções muito parecidas, essa da letra A e essa da letra B, uma sendo contínua e a outra não, tá? Então, é preciso ter muito cuidado, e a melhor forma de ter esse cuidado é aplicando a definição de continuidade para ver se a função é contínua em todo lado, tá ok? Vamos ver rapidamente o gráfico de cada uma delas. Na letra A, reparem que a gente mostrou que a função é contínua em todos os reais. Então, o que acontece aqui? Nós temos a parábola, que é a parte x ao quadrado menos 1, definida aqui para x menor que 2, essa parte aqui, tá? E a parte da reta x mais 1, que é de 2 em diante, tá? Essa parte aqui, ok? E vocês percebem claramente aqui que a função, elas estão ligadas, essas duas partes. Então, a função é contínua em x igual a 2. Na letra B, vocês têm novamente aqui a parábola, nesse gráfico branco, que é x ao quadrado menos 1, definida para x menor que 2, e a reta x mais 2, tá? Definida para x maior ou igual a 2. Então, esse intervalo aqui, tá ok? Então, vocês reparem aqui que o que a gente mostrou, né? Que o limite da função quando x tendia a 2 pela direita era 4, e o limite da função aqui quando x tendia a 2 pela esquerda é 3, ou seja, a função nesse ponto não é contínua, tá? E tem claramente uma descontinuidade de salto aqui no gráfico da função, tá? Gente, alguma dúvida nessa questão? Se alguma coisa não ficou clara, deixa aqui um comentário no vídeo, tá ok? E a gente se vê então nos próximos exercícios. Até mais!